Primeiro-Ministro Patrício Trovoada. Primeiro-Ministro Patrício Trovoada ouve as preocupações da juventude. Agostinho Neto colhe o ato central do Dia da Juventude de São Tomense. Mulheres juristas reúnem-se com outras mulheres para debater questões que envolvem a promoção dos seus direitos. Boa noite. O Primeiro-Ministro teve uma conversa aberta este sábado com jovens líderes de diferentes paragens do país. O encontro, que teve lugar no Palácio dos Pioneiros, aconteceu no âmbito do Dia Nacional da Juventude, que se celebra este domingo, 5 de novembro. Nas vésperas do Dia Nacional da Juventude, o Primeiro-Ministro reuniu-se com os chamados Força Motora do país, futuros dirigentes e quadros, mas que pela frente encontram um conjunto de barreiras e desafios. Os desafios atuais que a juventude atravessa, que são muito, quero apenas resumir em um, que é o desemprego, e que está de fato a fazer com que o jovem deixe o país rumo a Portugal, a dita terra prometida, que nós precisamos criar mecanismos para que de fato a juventude possa ficar e aqueles que foram, que possam regressar para de fato dar contributo para nós juntos possamos catapultar São Tomé e Príncipe rumo ao desenvolvimento. É preciso também capacitar os jovens em matéria de competências linguísticas, na língua francesa e inglesa. Nós temos um país que vive onde grande parte dos jovens trabalha também virado à área do turismo e cada vez mais precisa se atrair mais turistas para São Tomé e ter essas valências de bom grado. Em São Tomé e Príncipe fala-se tanto do associativismo e voluntariado e não se criou uma lei para os voluntários. Então, esta questão também que eu quero propor ao Governo e quais são as políticas do Governo para engajar os jovens na questão ambientais, ou seja, engajar os jovens a fazerem voluntariado relativamente às mudanças climáticas e o que é que os jovens podem fazer para ajudar nesta vertente. O chefe de governo tomou nota das contribuições e preocupações da juventude e considerou este momento muito importante, reconhecendo a necessidade de estar mais próximo da juventude. Bom, eu acho que a preocupação principal da juventude é formação, emprego e também o que é que nós achamos desse fenómeno da imigração, não é? Mas formação e emprego e depois uma preocupação nova, mas que ocupou também um grande espaço aí, é o meio ambiente. Meio ambiente, sim, muitas preocupações. Agora, depois, coisas interessantes, quer dizer, por um lado, jovens que insistem sobre a valorização da nossa cultura e da nossa identidade, nomeadamente, e não só através da língua nacional, mas através também do património, através da arte, da cultura. E também jovens que dizem, bom, para além disso, nós temos que falar inglês nesse país e temos que tornar o inglês quase obrigatório muito cedo. Por isso são perspectivas complementares, não é? Mas que dão muita esperança sobre a capacidade que nós temos com essa força que é a juventude de transformar o país. Precisamos de acompanhá-los, precisamos de apoiá-los. Houve aí alguns casos também que mostram que o país ainda tem muita injustiça em relação às bolsas de estudo, em relação ao afastamento total, às vezes o social, que os jovens de alguns distritos têm em relação aos jovens da capital. A corrupção que existe no país também preocupa a juventude, que não esconderam isso do chefe de governo. Os jovens sabem que o país tem muita corrupção e é importante os menos jovens perceber isso.
que os jovens estão atentos quanto à corrupção na administração, quanto à perseguição às vezes que existe por motivos políticos, quanto às vezes ao distanciamento entre os vários poderes e o povo e a juventude, que seja o poder central, o poder local. Isso tudo é saudável. Os jovens estão atentos. Foi um momento descontraído de conversa, onde não faltaram contribuições dos jovens que podem ajudar a enriquecer a própria política e programas do governo para a juventude. A riqueza das intervenções mereceu reconhecimento de Patrício Trovoada, que não saiu do Palácio dos Pioneiros sem antes deixar o compromisso de voltar a ter o encontro do género dentro de 6 meses. E ouvimos coisas interessantes, ideias, reflexões, preocupações, mas o que me deixa ainda mais satisfeito é a qualidade das intervenções. Os jovens estão atentos, os jovens sabem o que querem, estão preocupados, têm a capacidade de autocrítica também entre eles, nomeadamente quanto à iniciativa, quanto à necessidade de serem mais responsáveis em alguns aspectos da vida comunitária. Por isso acho que foi bastante interessante e já temos um encontro marcado daqui a 6 meses para ver se, em função daquilo que foi dito aqui, há progresso parte a parte. Né? Evidentemente, o progresso principal tem que ser a nível do governo, que tem as políticas, mas também do lado dos jovens que devem se engajar também e serem mais participativos. O governo, ao mais alto nível, escuta a juventude um dia antes da comemoração do Dia Nacional da Juventude, cujo ato central teve lugar este domingo em Agostinho Neto. E para este ano, o lema escolhido para celebrar o Dia da Juventude de São Tomé foi relembrar passado para perspectivar o futuro. A cerimónia, presidida pela Ministra da Juventude e do Desporto, Euridice Medeiros, teve como palco a comunidade de Agostinho Neto. A Roça Agostinho Neto foi o cenário desta celebração. E foi com uma visão das experiências positivas do passado para perspectivar o futuro que este ano a juventude celebrou mais um 5 de novembro, Dia Nacional da Juventude. Nós pensamos no tema relembrar o passado para perspectivar o futuro, porque é preciso nós conhecermos a nossa história. Muitos estão a sair, mas muitos ainda acreditam neste país. E são os que acreditam que nós devemos continuar a investir e a trabalhar com eles. Nós começamos esta maratona das atividades da Semana da Juventude desde 30 de setembro. Nós tivemos em todos os distritos, com torneio entre os centros de interação jovem. Eram aos fins de semana. Todos esses jovens que estão cá estiveram conosco nesse processo. Para relembrar os presentes do passado e dar uma visão do futuro, o orador foi Afonso Varela, um dos estudantes de então, que na altura também deu corpo às manifestações que desencadearam na proclamação da independência. Em representação do Conselho Nacional da Juventude, Suqueina Santiago disse que precisa-se apostar na juventude. Há mais de 40 anos, vemos políticos falando que o país é jovem, que a juventude é o futuro da nossa nação e o que precisa se apostar na juventude. Mas para isso é urgente executar um verdadeiro plano estratégico pensando na juventude santomense. Não podemos, anos após anos, fazendo as mesmas coisas, discursos lindos e promessas, esperar o bem-estar da juventude sem uma ação. E nós desafiamos o atual governo a achar um jeito para resolver o problema da juventude. Reconhecemos alguns sinais do governo, mas é preciso fazer muito mais. Precisamos de uma governação realista, eficaz e um país onde a justiça funcione. Só assim podemos obter o almejado progresso. É importante que nós, a juventude, continuemos a pressionar por uma governança transparente e responsável.
O envolvimento responsável e honesto dos jovens ativamente na política e na sociedade crucial para influenciar as mudanças necessárias. A ministra da Juventude e Desporto, Eurídice Medeiros, disse estar ciente da necessidade de políticas e ações concretas para despertar e sensibilizar o envolvimento cívico dos jovens e acrescentou que a luta e os desafios da juventude devem ser conduzidos com coragem. Caros jovens, a luta e os desafios da juventude devem ser conduzidos com coragem, audácia, sabedoria e comprometimento com os deveres necessários para a construção de uma sociedade onde o respeito, a justiça e a igualdade constituam valores reinantes ou incontornáveis. Nesta perspectiva, gostaria de encorajar toda a juventude de São Tomé e Príncipe a utilizar o seu tempo e disponibilidade para fazer a diferença, participando e contribuindo ativamente na construção de um São Tomé e Príncipe melhor para todos. Contudo, estamos conscientes das necessidades de políticas e ações concretas para despertar e sensibilizar o envolvimento cívico dos jovens para a criação de soluções inovadoras que possam contribuir para o seu crescimento pessoal e profissional e, bem assim, para o desenvolvimento sustentável das respectivas comunidades. São Tomé e Príncipe, que acolheu em agosto deste ano a 14ª Conferência dos Chefes de Estado e do Governo da CPLP, sob o lema Juventude e Sustentabilidade, e assume a presidência da organização para um mandato de 2 anos, é, segundo a ministra Eurídice Medeiros, uma oportunidade que trará frutos que vão de encontro aos anseios da juventude. Nesta sublime oportunidade, a sustentabilidade e o envolvimento dos jovens nas vertentes social, econômica e ambiental constituirão o foco das ações para a consolidação e materialização das políticas centradas na juventude, na sua real integração e afirmação. Estou convencida que, com a contribuição e participação de todas e de todos, a presidência de São Tomé e Príncipe na CPLP dará frutos para o encontro de soluções que possam responder aos anseios e necessidades da juventude de São Tomé e Príncipe e de toda a comunidade da CPLP. É com esse espírito de otimismo que finalizo esta mensagem, apelando a toda a juventude santomense, tanto no país como na diáspora, a continuar a acreditar que é possível, com o nosso esforço, dedicação, trabalho, abnegação e solidariedade para transformarmos São Tomé e Príncipe num país melhor para todos. A consagração de 5 de novembro como o Dia da Juventude de São Tomé e Príncipe, desde a independência nacional, conquistada a 12 de julho de 1975, é resultado da participação dos jovens em várias manifestações, entre elas as Assembleias Gerais dos Estados, uma das quais, marcantes, que aconteceu no dia 5 de novembro de 1974, Assembleia esta que culminou com a adoção de um caderno reivindicativo em que os estudantes exigiam algumas melhorias no plano de ensino em São Tomé e Príncipe. A Associação Santomense de Mulheres Juristas organizou uma tertúlia no âmbito da comemoração dos 14 anos da sua existência. Sob o lema Juntas Podemos Fazer Mais, a associação reuniu com várias mulheres que ocupam posições de decisão no país com o objetivo de debater questões que envolvem a promoção dos direitos das mulheres. Nesta tertúlia, o que não faltaram foram assuntos que vão de encontro às promoções e os direitos que a Constituição da República concedeu às mulheres, como avançou o ministro da Justiça, Ilza Amado Vaz, que acompanhou todos os temas debatidos nesta tertúlia. O peso da tradição, o peso da religião, como é que nós podemos efetivamente contribuir mais para que a mulher saia desta zona, que é a zona de subordinação, pouco importa da maneira como se possa interpretar,
mas para mim a subordinação é uma condição subalterna. E a partir da Constituição da República e todos os outros instrumentos jurídicos, o homem e mulher são iguais em direitos. O que falta é muito mais trabalho para que a própria mulher consciencialize que ela tem direitos, liberdades e também tem deveres. Na palestra foi abordado diferentes temas com finalidade de refletir sobre os trabalhos que a Associação Santomense de Mulheres Juristas tem prestado ao país há mais de uma década. Os 14 anos representam 14 anos de muito trabalho, né? Nós começamos em 2009, a nossa colaboração para a promoção do direito das mulheres tem sido frequente, porque é um processo longo, moroso, não é uma coisa que se faz de um dia para o outro. Entretanto, é de muito trabalho, muita dedicação, muita disponibilidade das pessoas que queiram colaborar com a associação. Não é fácil ter uma associação com 14 anos onde os associados de livre e espontânea vontade se reúnem para dedicar a uma causa social. Enquanto mulheres juristas, baseada em padrões éticos, morais, jurídicos, culturais, precisamos de criar espaços de discussão para que em todos os quadrantes possa haver uma verdadeira associação geracional, que possa haver uma transmissão e reprodução de valores morais, valores culturais. Neste encontro, que acontece no âmbito da comemoração dos 14 anos da existência da associação, a presidente Vera Cravide relembrou a conquista que a associação teve com a promulgação da Lei de Paridade em setembro de 2022 no país. A Embaixada do Brasil comemorou o seu 20º aniversário em São Tomé e Príncipe, uma data que juntou algumas autoridades de Estado e várias individualidades nacionais e estrangeiras. A comemoração serviu também para inaugurar a sala de leitura Paulo Freire. É uma história que remonta de alguns anos após a independência, altura em que o então jovem Galino Vaz de Almeida se juntou ao brasileiro Paulo Freire e participou da campanha de alfabetização dos santomenses na escola primária de Monte Mário, ao sul do país. Galino de Almeida era professor nesta escola primária e, com o educador brasileiro Paulo Freire, desenvolveu a campanha de alfabetização dos santomenses após a independência. O que acontece é que quando deu a independência, em 1975, quando vocês conquistaram a independência, a maior parte da população não era alfabetizada, né? Se estima que cerca de 80% da população não sabia ler e escrever. E então, já desde a luta da independência, se começaram a ter campanhas de alfabetização. Isso foi se instituir melhor depois da independência, ainda no governo provisório. E o professor Paulo Freire, do Brasil, chega aqui no final de 1976 e ajuda a sistematizar esse processo e ajuda a formar alguns cadernos. Então, alguns desses cadernos foram escritos pelo Paulo Freire, outros foram escritos com a assessoria dele. E nessa zona de Monte Mário, que foi escolhida como lugar piloto para começar a alfabetização, era o professor Galino Quaresma Vaz de Almeida que dava aula lá. Ele era o único professor daquele lugar. Nesta noite de 3 de novembro, em celebração ao dia da fundação da Embaixada do Brasil, em São Tomé e Príncipe, e com 100 anos de idade e uma vida inteiramente dedicada à alfabetização dos santomenses, o professor Galino entregou todo o espólio bibliográfico que guardava desta velha memória à Embaixada do Brasil. Ele trabalhou diretamente com Paulo Freire, eles trocaram cartas, inclusive, que infelizmente não foram localizadas, mas o seu Galino tem cartas do professor Paulo Freire, e ele guarda até hoje os cadernos que foram usados na alfabetização. E esses cadernos têm o nome de A Luta Continua, porque a educação era entendida como parte dessa luta pela independência, né? A independência não estava totalmente conquistada enquanto o povo não tivesse libertado, e uma das questões era a educação. O legado, o pensamento do educador brasileiro Paulo Freire influenciou o centro. Depois do professor Galino passar o testemunho, o momento na Embaixada do Brasil foi de discurso e festa. O
O embaixador do Brasil lembrou aos convidados a importância que o presidente Lula da Silva atribui à relação do Brasil com a África. A embaixada em São Tomé foi o primeiro posto a ser aberto na maior expansão da rede de embaixadas, consulados e missões diplomáticas ocorrida na história da política externa brasileira, realizada nos 2 primeiros mandatos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. De acordo ainda com o diplomata brasileiro, o Brasil tem embaixada em 132 países, das quais 34 estão em África. Em São Tomé e Príncipe, a embaixada permite potencializar parcerias e projetos de cooperação. Nos últimos 20 anos, a Agência Brasileira de Cooperação executou 107 projetos e missões de cooperação no país. Esses números tornam São Tomé e Príncipe o segundo maior parceiro da cooperação brasileira na África e o maior parceiro per capita em todo o mundo. A festa, em alusão ao dia da fundação da Embaixada do Brasil em São Tomé e Príncipe, contou depois com momentos de música protagonizados pelos brasileiros e o santomense Guilherme Carvalho. O Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas ofereceu materiais e alfaias agrícolas aos agricultores e produtores do país. A oferta resulta das ações do projeto Comprem. Através do projeto Comprem, o Ministério da Agricultura juntou vários agricultores, produtores, conservadores de pescados e criadores de animais de São Tomé e da região autónoma do Príncipe e ofereceu materiais diversos e alfaias agrícolas num total de 100 mil euros. Então eu peço que façam bom uso dos materiais, né? Que cuidem bem deles e possam rentabilizar o vosso negócio e que vocês possam multiplicar, não só ficar neste, como poder adquirir outros futuramente. Tanto a Direção das Pescas como instituição de Estado que zela pela gestão de recursos marinhos vivos tem aqui a honra também de presenciar esta entrega oficial, né, que vai ser entregue a vocês. Em curtas palavras, vou dizer que o que nós apelamos é que vocês façam, de facto, bom uso. É uma palavra comum, de facto, em todas as entregas, é sempre essa palavra comum, que é fazer bom uso. Os beneficiários desta ajuda manifestaram-se contentes com os materiais recebidos. Também sou transformadora de peixe salgado e fresco e eu estou muito satisfeito por tudo de ainda hoje que essa cerimônia que estão a fazer conosco. Eu agradeço também que isso não para por aí, que isso continua também sempre, e também todos palaiê, os agricultores, o pecuário que foi beneficiário e que acabou de receber os ofertas que foi ainda hoje recebido, que cada um protege os seus ofertas, que eles também, quem também recebeu a arca também, que é palaiê, também protege a sua arca também, que o elemento dos trabalhos de peixe, que eles protegem também, que sai uma boa coisa, que quando vai à feira, que os compradores ficam sempre satisfeitos, porque isso foi bem congelado e isso foi bem cuidado. São materiais ofertados no âmbito do microprojeto financiado pelo Comprem. O Ministério da Agricultura também manifestou-se contente com o facto dos produtores terem em mãos os materiais que deverão garantir a eles melhores condições de trabalho. É um momento bastante satisfatório para o Ministério da Agricultura, uma vez que uma das políticas do Ministério é fortalecer os agricultores, criadores e transformadores e também as comerciantes, no caso palaiês, nas suas atividades dentro do setor agrícola, isso com o objetivo de melhorarmos a qualidade dos alimentos e também
aumentar a produção e facilitar o circuito de comercialização. 15 são indivíduos que trabalham no domínio das pescas, 20 trabalham no domínio da pecuária, 34 no domínio da agricultura. Na região autônoma do Príncipe, 27 indivíduos foram beneficiados. Foi a retrospectiva, e com esta retrospectiva terminamos este telejornal e já a seguir a transmissão da partida de futebol da Primeira Liga Portuguesa entre o Sporting de Portugal e Estrela da Amadora. Boa noite.